Penso que o sonho de todo o projetor, de todo aquele que pratica o desdobramento astral, as projeções conscientes, seja um dia encontrar um mestre que possa lhe auxiliar nessas viagens astrais, lhe orientar, lhe proporcionar experiências fantásticas. É o que todos nós desejamos, mas nem sempre conseguimos. Este é o caso de Sanakhan, de Luiz Roberto Matos. O livro de hoje, que vou falar para vocês, é de um autor brasileiro, muito conhecido aqui entre nós, que é considerado um clássico da literatura em português sobre os assuntos da projeção da consciência. É o livro Sanakhan, esse é o que eu tenho, capa dura, uma edição especial, autografada pelo próprio Luiz Roberto Matos, que me presenteou e eu agradeço com muito carinho. Este livro aqui, ele é um livro especial. Ele é um livro que eu até considero um pouco difícil de falar sobre ele, pois é um livro que ele é, ao mesmo tempo, de uma leitura muito gostosa, muito agradável, mas também muito profunda. Luiz Roberto Matos, ele teve a sensibilidade de escrever numa forma, às vezes, romanceada, ao mesmo tempo autobiográfica, trazendo grandes ensinamentos passados por este mestre chamado Sanakhan. Este livro foi escrito em 92, se eu não me engano a primeira edição foi 92 ou 94, e na verdade os acontecimentos do livro se passam em 79, se não estou me enganado, me corrija Luiz Roberto Matos se eu estiver enganado, mas se passam entre 79 por aquela época ali. O livro ele tem uma abrangência muito grande em conhecimento, pois ele não se embasa somente numa forma de teoria espiritual. Na verdade, Luiz Roberto Matos, juntamente com Sanakhan, ele faz um passeio por diversas formas de conhecimento que vai da teosofia, do brahmanismo, do budismo, do yoga, né? Do espiritismo, claro, que Luiz Roberto Matos é atualmente um grande espírita. Toca em assuntos de magia, toca em assuntos de, claro, viagem astral nem se fala, né? O livro inteiro ele é sobre viagem astral, mas também ele entra em questões de numerologia e ele entra em questões até, diria eu, de antropologia, quando ele narra determinados locais. É um livro realmente muito interessante, é um livro que a gente só vê semelhante na literatura americana, inglesa, etc. Como, por exemplo, Viagem de uma Alma, de Peter Chillian, ou os livros de Anne e Daniel Meroy-Juvardin, franceses. Um livro que eu li recentemente, The Eye of an Angel, de um escritor americano, também tem esse formato de escrita que o Sanakhan tem. Luiz Roberto Matos, ele, além de ser um ótimo escritor, o livro dele é muito bem escrito, além de ser uma pessoa muito estudada, ele é juiz, ele é uma pessoa incrivelmente humilde, é uma pessoa realmente de bem. Quando a gente fala com Luiz Roberto Matos, sente essa energia que ele passa do bem, de bondade. Então, e o livro dele transborda essa energia também. É um livro muito agradável de se ler realmente. O livro ele traz uma forma de diálogos com o mestre Sanakhan, aonde o mestre leva ele a conhecer determinados
lugares, traz ensinamentos muito profundos e trabalha toda a espiritualidade do Luiz Roberto Matos. Este livro, o Sanacan, ele é o Sanacan 1, que a gente chama aqui no Brasil, porque nós temos 3 edições do Sanacan, Sanacan 1, 2 e 3, uma trilogia. Embora em inglês, por enquanto, ele que eu saiba, ele só publicou ainda o primeiro livro, mas acredito que logo estará também os outros 2 em inglês. Inclusive, me parece que em inglês foi alterado o nome, não se usa Sanacan no título, ele usou um outro título. Porém, aqui para nós é o Sanacan 1, 2 e 3. O primeiro livro, que é esse que eu estou falando para vocês aqui, é considerado A Menina dos Olhos, do Luiz Roberto Matos. É o livro que ele considera o grande livro dele, né? Embora os outros 2 também sejam livros muito bons. O diferencial deste primeiro livro perante os outros que eu vejo, na minha humilde opinião, é que neste livro o Luiz Roberto Matos utiliza uma linguagem muito mais espiritualista, muito mais mística, uma linguagem muito mais abrangente e que, para quem gosta de uma visão mais universalista das coisas, ele é um prato cheio, porque ele vai passar por diversas tradições. Enquanto que o livro 2, ele já é muito mais voltado para uma visão espírita da temática, embora não menos excelente de se ler, não menos agradável de se ler. É um livro ótimo também. E assim também é o terceiro livro. Eu considero também o terceiro melhor que o segundo, né? O terceiro traz um pouco mais esse jeitinho do primeiro livro, embora os 3 sejam ótimos. O terceiro eu ainda não tive a felicidade de ter em papel, mas assim que eu tiver a chance, logo eu vou estar comprando o terceiro para ter a trilogia certinho. Como eu disse, se torna até difícil falar do livro de tanta coisa que a gente tem de interessante aqui dentro. Ele passeia por reencarnações, ele conta... Olha que coisa fantástica isso. Ele conta desde o período onde era uma planta. Imagina a sensação que deve ser ter uma experiência como uma planta. E depois essa experiência aí passando, ele mostra experiências como como um ser ainda lá no começo da caminhada evolutiva e vai mostrando toda essa evolução do ser humano em suas reencarnações e também essa evolução que nós temos darwiniana também, mostrando que a espiritualidade não vai contra a ciência, o evolucionismo não vai contra a espiritualidade. Então eu gostaria de dar uma passadinha para vocês verem, por exemplo, no capítulo aqui, vou escolher aleatoriamente um capítulo só para dar uma olhadinha e mostrar o estilo que é essa leitura. Eu cheguei aqui no capítulo 9, abri aleatoriamente e dei uma olhadinha. Acordei às 6 horas, como de costume, e o dia transcorreu normalmente, com meditação, prática de Hatha Yoga e aulas na faculdade. Alimentei-me com parcimônia, tendo o cuidado de mastigar os alimentos demoradamente, principalmente para que o prana, ou energia vital, pudesse ser absorvido pelas terminações nervosas existentes na língua. Quando a noite chegou, deitei-me por volta das 10, após algumas orações, a fim de elevar minhas vibrações mentais. Saí do corpo tranquilo, em completo domínio do processo. Mentalizei Sanacan e o vale no astral médio, onde ele me aguardava. Logo, encontrei-me diante dele, que estava sentado na pedra habitual a meditar. Olá, disse-me ele. Muita paz, mestre. Estou em paz, meu filho, e você? Estou chegando lá, mas ainda não a possuo por completo, pois faltam-me certos conhecimentos. Você
os obterá, Beto. Beto é o apelido do Luiz Roberto Matos, como a gente chama ele mais intimamente, e como o próprio Sanacan chama ele. Tenho certeza que sim, mestre, agora que o encontrei. Meu filho, falou Sanacan, vamos hoje resumir a nossa trajetória evolutiva até o momento presente, dando um vislumbre do que seja a evolução, a lei da causa e efeito ou a lei do karma, a criação e o espírito imortal, pois esses conceitos ou conhecimentos são básicos para a conquista da sabedoria, da felicidade e da paz interior, sob pena de serem incompletas suas doutrinas. Isso porque a criação, a evolução e a lei da causa e efeito são fatos universais, não podendo ser contestados. Mestre, a parte aí. Muitas religiões negam a evolução e a reencarnação, acreditando que o homem já foi criado como é hoje, a imagem de Deus. Erro, meu filho, de entendimento ou má fé, para induzir outros a erro também. Muitas religiões foram adulteradas em sua essência original por homens inescrupulosos que visam ao poder e ao domínio sobre os outros, porém que sabiam a verdade acerca dos conhecimentos. A Igreja Católica, por exemplo, suprimiu a reencarnação de seus dogmas originais propositadamente, visando a fins malévolos e ambiciosos, gerando ignorância ao povo. Agora, ou ela se adaptará às novas tendências da humanidade, que redescobre a reencarnação, ou perecerá sob suas próprias ruínas mentais. Mentalmente repassei toda a história da Igreja Católica Romana, originada através de conluio entre cristãos ambiciosos e governantes sequiosos de poder e domínio em Roma. Verdadeira fusão entre paganismo secular romano e a doutrina de Jesus selecionada, com a supressão daquilo que não convinha à nova igreja divulgar para as massas. Quanta hipocrisia, assassínios, vendas de indulgências, decapitações e fogueiras para manter o poder pelo terror que sobrevive até hoje, mantendo as massas na cegueira das verdades espirituais. Isso a gente observa estudando um pouco de história, né? A gente vê o quanto a Igreja Católica ela teve um passado bastante negro, né? Ali na Idade Média e com o assassinato de muitas pessoas, torturas e destruições de outras crenças, como o próprio catarismo, né? Os cátaros, enfim. Essa é uma parte triste da história da Igreja Católica, que também a gente não pode condenar a Igreja atualmente, né? Que talvez ela esteja tentando se redimir hoje em dia de muitos dos seus erros, mas enfim, isso faz parte da história, né? Deixe isso para lá, meu filho, disse Sanacan, interrompendo meus pensamentos. O tempo fará o seu papel, corrigindo os erros e aparando as arestas. Lançará ao fogo as ervas que não foram plantadas pelo Pai, conforme disse o marco inicial do cristianismo, Jesus. Mestre, tem razão, comentei. Então, assim ele continua essa conversa com o mestre, e aos pouquinhos o mestre vai passando os ensinamentos para ele, e aí o mestre vai levando ele então aqui a toda uma experiência fantástica referente à existência da alma, à existência do fluido cósmico, aqui como ele diz aqui, e enfim. Eu não vou ler todo o capítulo para vocês, para não estender muito o vídeo, mas eu sou suspeito em dizer, mas para mim, esse livro aqui, ele é uma leitura essencial, ele é uma leitura que tem que ser feita por todo aquele que está estudando a projeção da consciência. É um clássico nosso, né? Foi um dos primeiros livros que eu tive o prazer de ler sobre projeção astral nesse estilo. Quando eu li meus primeiros livros de projeção astral e comecei a aprender
e ouvindo áudios do Wagner Borges, que é uma linha que eu gosto muito. E o Wagner, então, ele recomendou o Sanacan e eu imediatamente fui buscar esse livro e fiquei apaixonado, né? E depois, posteriormente, vejam só, tivemos a honra de encontrar eu e o Alexei. Na verdade, o Alexei é que foi o cara que conseguiu trazer o Luiz Roberto Matos para o nosso grupo do Facebook, ou melhor, na época era do Orkut e posteriormente do Facebook. Nós mantivemos esse grupo com a ajuda do Luiz Roberto Matos, aí, sempre nos auxiliando, respondendo às pessoas e falando abertamente desse assunto, sem restrições, com esse carisma todo que ele tem, sempre com essa humildade que ele tem. Então temos aí a honra de conhecer o Luiz Roberto Matos há algum bom tempo e não indico o livro por ele ser meu amigo, indico o livro porque realmente é muito bom e foi um livro que me marcou na minha jornada e que posteriormente eu tive então a honra de vir a conhecer o autor e trocar muitas ideias com ele. Eu sinceramente espero que tenham gostado do vídeo, que busquem ler este livro do Luiz Roberto, mas não só esse. Ele tem muitos mais outros escritos que valem a pena ser lidos. Tá? Vocês encontram esse material também no formato da Amazon, do Kindle da Amazon. Vocês podem entrar lá no Kindle e vocês vão conseguir também em e-book esses livros. E peço a vocês então que, se gostaram do vídeo, dê um like para ajudar aí a gente a divulgar cada vez mais a literatura espiritualista, os conhecimentos sobre a viagem astral e tudo, essa biblioteca que tem aí atrás para passar para vocês. Deem um joinha, inscrevam-se no canal, cliquem ali no sininho para receber as notificações. E estamos aí. Participe da nossa comunidade, venham conversar conosco. Um grande abraço a vocês, muita paz, muita luz. Até a próxima.